PodPam, o podcast das populações amazônicas, um trabalho desenvolvido como requisito da disciplina de Mídias, Tecnologia e Ensino do Programa de Pós-Graduação em História das Populações Amazônicas da Universidade Federal do Tocantins, campus de Porto Nacional. Hoje nós vamos bater um papo com o professor, mestre George sobre educação, mídias e tecnologia. Boa tarde, professor George, como vai? Boa tarde, Giovanni, tá tudo bem? Tranquilo. O senhor poderia falar um pouco sobre a sua trajetória na educação? Podemos sim, eu ingressei na Universidade Federal de Goiás no ano de 2002 e aí concluí a graduação no curso de Geografia, licenciatura. Aí, posteriormente, fiz uma complementação, um bacharelado em Geografia também. E, posteriormente, logrei êxito ingressando no programa de pós-graduação da Federal de Goiás também em Geografia, no IESA, que, por sinal, é o Instituto de Estudos Socioambientais, que ele também tem essa vertente de pesquisa por biomas. Então, a gente também, lá o nosso foco era Cerrado, mas a gente tinha também uma conexão com o bioma amazônico, em vista dos dois biomas se conectarem. E depois, vindo para o Tocantins, eu ingressei na Unitins, na Universidade de Direito, curso de Direito, e agora eu estou tentando obter uma aprovação aí em TI, na área de TI, análise de sistema também na Unitins, que eu percebi essa importância aí da tecnologia para agregar na produção. Muito bom, professor George. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da transformação do analógico para o digital, né? Como que isso afetou a educação. E eu gostaria de saber um pouco sobre a sua experiência em relação a isso. Como a transição do analógico para o digital impactou a educação, na sua opinião? Bom, a educação, ela, na minha visão, ela sempre é afetada por processos de evolução tecnológica. Então, o ingresso de computadores, o ingresso de celulares, as transformações dos meios técnicos, meios científicos, meios de informação dentro da escola, eles sempre vão afetar de alguma forma positivamente ou negativamente. Na minha visão, o problema que se coloca de maneira mais, vamos dizer assim, de maneira principal, é como que esses meios, como que esses objetos, como que essas transformações são inseridas no universo educacional para potencializar as relações de aprendizagem. Então veja, não é um problema que o celular ingresse na escola, na minha visão. Não é um problema isso. Agora, deve-se criar mecanismos de defesa da criança e do adolescente, deve-se criar mecanismos de conectividade para que ele não entre em qualquer tipo de site, qualquer tipo de conteúdo, respeitando faixas indicativas de conteúdo, respeitando às vezes a privacidade de crianças, privacidade de adolescentes na unidade escolar. Então, o celular pode ingressar dentro da escola, no âmbito da unidade, mas ao mesmo tempo tem que se criar ali políticas de proteção, na minha visão, políticas de proteção para que se alcance os objetivos que a educação se propõe. A ideia do analógico para o digital, ela vai provocar uma transformação em todas as áreas. Na educação não é diferente. Eu creio que o Tocantins vem passando por essa transformação de uma forma muito recente. Porque, veja, nós estamos num estado que está na região norte. Então, do ponto de vista de recurso, do ponto de vista de inovação, a gente já perde um pouco para as regiões sul, sudeste, centro-oeste. Recentemente, teve um programa que foi lançado pelo governo do estado que chama PROF. E um dos eixos tecnológicos, um dos eixos de desenvolvimento do PROF, que é o programa de fortalecimento da educação, é o eixo de inovação tecnológica. O que esse eixo vai trazer para as escolas?
justamente essa transformação do analógico para o digital por meio da compra de Chromebooks para os estudantes. Uma das metas do governo do secretário de Educação, um Chromebook por aluno. Nós temos hoje no estado 150 mil alunos. Você imagina aí, só essa aquisição de um Chromebook por aluno já movimenta o setor de licitações, já impacta professores que não têm facilidade de lidar com aquele tipo de equipamento que é novo. O Chromebook é uma espécie de um notebook, mas ele não é um notebook completo, ele tem um processador bom. Ele parece com um tablet, porque ele é touchscreen, mas ele não é tablet, ele tem um teclado. Então, assim, ele é uma máquina nova, é uma máquina diferente. E aí o professor vai ter uma certa dificuldade de se adaptar, alguns, né? A grande maioria vai ter uma certa dificuldade, alguns vão pegar mais rápido. Então isso aí vai afetar o quê? Vai exigir formação de professores, uma formação que é continuada. Porque lá em 2007, quando a gente estava formando, não existia Chromebook, então a gente não sabe como lidar com isso. Se eu vou dar aula de geografia e agora ter que inserir um Chromebook na minha aula, isso vai me criar desafios. Será que nós, como educadores, estamos abertos a esses desafios, a essas propostas que os alunos estão? Os estudantes querem um Chromebook, eles gostam. Será que na hora que esse Chromebook chegar na escola, a rede de conectividade da escola suporta a conexão de 50, 100, 500 aparelhos na parte da manhã numa escola? De repente a gente precisa, os impactos que eu vejo são: a tecnologia vai chegar, mas precisa de uma infraestrutura para suportar essas novas plataformas que estão chegando de multimídia. E uma delas seria, por exemplo, a rede elétrica de uma unidade escolar, tem que estar com um bom suporte, uma boa arquitetura. A questão da climatização vai exigir também para os equipamentos ter um certo nível de conservação. Então, assim, uma coisa vai puxando outra, eu vejo que sair do analógico e ir para o digital ainda é um processo que a gente está no início e que ele é necessário do ponto de vista de evolução tecnológica, com vistas a alcançar o que a gente chama de cidadania digital. Muito interessante. Professor George, o senhor tocou num ponto muito importante, que são os desafios. Na sua visão, quais outros desafios o senhor enfrentou na inserção e no uso de tecnologias digitais nas escolas ao longo da sua trajetória enquanto professor? Bom, se a gente for pegar lá no passado, eu lembro que eu tinha dificuldade, por exemplo, de rodar a prova no mimeógrafo, porque o cheiro dele provocava ali uma certa... incomodava. E aí se constrói vários mitos, e inclusive faz parte das doenças ocupacionais de alguns professores que vão desenvolvendo a partir da forma de lidar com a tecnologia de forma errada. Por exemplo, o professor que digitava muito na máquina da datilografia tinha lesão por movimento repetitivo. Professor que tinha processos de alergia, ele tinha dificuldade com quadros de giz. Então, essas dificuldades elas são comuns no ambiente de trabalho, entendendo o professor também como um trabalhador. Ocorre que não tem como, ao escolher uma profissão, você se livrar de todos os intempéries que essa profissão vai te colocar. A educação em si ela me chama muita atenção porque eu gosto da ideia do processo de aprendizagem, do desenvolvimento do ser humano. Então acaba que a gente tem que ir superando um pouco essa ideia dos obstáculos para atingir ali aquela, vamos dizer assim, aquela missão que você se propôs ali no início da carreira. Agora, diminuir esse impacto que esses problemas vão causar não significa negligenciá-los. Na minha visão, hoje, o professor ele encontra muita dificuldade aqui nessa região norte, como eu estava falando, no Tocantins, de aplicar a tecnologia em sala de aula. Porque um professor ele tem uma carga horária muito extensa. O horário de planejamento, na minha visão, é curto. Ele deveria ter um horário mais, vamos dizer assim, mais expansivo, talvez uma livre docência um pouco mais generosa, porque aí o professor poderia desenvolver com criatividade, com tempo,
as propostas, né, pedagógicas que passam pelo crivo da criatividade. Não tem como você exigir de um profissional que tem 1 hora de planejamento para ele executar aí 50 planos de aula de forma super criativa e maravilhosa. Não tem como. Utilizando tecnologia, utilizando línguas estrangeiras, é complicado. Então, na minha visão, a gente precisa amadurecer um pouco essa redução da carga horária do professor para sobrar tempo para ele se dedicar a essas ferramentas tecnológicas que estão chegando, aprender com elas. Ao mesmo tempo, o professor ganha pouco, então para ele ter um Chromebook tem que ser também uma doação do Estado, ali, às vezes um comodato. E essas aquisições exigem do Estado um planejamento. Então eu creio que assim, no intervalo de 5 a 10 anos, a gente pode atingir, dentro de um planejamento estratégico, uma evolução do status quo para uma educação mais digital, mais coerente com as propostas que têm sido desenvolvidas no âmbito internacional. Excelente, professor. E aí o senhor toca num outro ponto muito importante, que são os benefícios. O senhor falou que muitos professores tinham dificuldade com o mimeógrafo, alergia ao giz. E os benefícios, professor, em relação às mídias, às tecnologias em sala de aula, na educação? Como o senhor vê isso? O ponto positivo, dentre os pontos positivos que a gente pode destacar, eu vejo a questão da facilidade do acesso do estudante a conteúdos diversos. Antigamente, para você fazer uma tarefa de casa aí, eu lembro minha mãe me ajudava recortando livro, recortando revista, para mim ter acesso a uma figurinha, algum plano, um papel colorido. As pesquisas a gente tinha que fazer através da compra de Barça, que era um negócio ali cansativo, né? Exigia horas e horas ali para você tentar achar o conteúdo. Hoje com a pesquisa, com o Google, você dá um Google ali, você chega em qualquer acesso, você usa uma inteligência artificial, você consegue acessar a informação de forma mais rápida. Isso, por um lado, poderia promover por meio da alfabetização digital, promover uma evolução, um desenvolvimento educacional no país como um todo. Mas a gente vê que não ocorre. Esse avanço ele é um pouco lento. Por quê? Porque isso não vai se dar de forma individualizada pelo aluno. A gente ainda necessita do mediador, que é o professor. E muita gente está desconsiderando isso e acreditando que não, agora o papel do professor vai ser esvaziado, o papel do professor não é tão relevante assim, essas IAs vão substituir. E a gente vê que é exatamente o contrário. O acesso, um dos pontos positivos, é a velocidade de acesso à informação. Um segundo ponto positivo é a ampliação do conhecimento como um todo, tanto por parte dos estudantes quanto dos professores. Um outro ponto positivo seria a dinamização das formas de aprendizado na escola. E tudo isso tem que ser feito com uma certa atenção, com um certo cuidado, que a gente já havia falado, quanto à questão dos direitos à privacidade, né? Direito à privacidade da criança na escola, que estão expostos agora perante esse novo plano digital. Muito pertinente, visto que essas mídias elas influenciam significativamente as relações humanas, nas relações sociais e no ambiente escolar. Nós temos desafios, como o senhor apontou, e eu gostaria de saber, em relação ao futuro da educação digital e globalizada, quais as suas perspectivas, as expectativas em relação ao futuro, professor? Bom, eu percebo assim, no plano estadual, Tocantins, os desafios seriam melhorar a infraestrutura de conectividade nas escolas, rede Wi-Fi boa, pontos de acesso com capacidade de vários equipamentos conectados ao mesmo tempo, infraestrutura de rede lógica, profissionais técnicos da área de tecnologia da informação disponíveis para assessorar ali esse novo momento que o Estado vai viver. No plano municipal, muitas vezes cada município tem uma realidade diferente no Tocantins
Então, por exemplo, você tem município que tem comunidade indígena que vai necessitar de um outro tipo de acesso à internet, que não vai dar por fibra ótica, porque não chega a fibra na aldeia. Então você vai precisar, por exemplo, de uma Starlink, por exemplo, e aí parte para outra ideia, para um desafio de futuro, que é como que o Estado vai negociar essas compras, né, com agentes internacionais para trazer esses equipamentos e colocar na aldeia, colocar no quilombo, colocar em comunidades rurais afastadas. Então, no plano municipal você tem essas peculiaridades, no plano estadual você tem esses desafios que as unidades escolares apresentam como um todo. No plano mais, vamos dizer aqui, no plano da Amazônia, você vai ter uma certa dificuldade em alguns estados pela quantidade de chuva que cai no local, porque o sinal muda, a quantidade de copa de árvore, que também interfere na questão do sinal local. Então, essa ideia de tecnologia educacional, ela é muito bem-vinda. A gente vai passar por alguns desafios com relação aos profissionais, que vai exigir uma formação. Será que as universidades estão discutindo disciplinas de TI em cada curso de licenciatura? Era uma boa. Às vezes as escolas, as universidades fazem parcerias com instituições de TI, com profissionais, para poder ampliar esse repertório cultural, digital dos profissionais da educação e, consequentemente, esses profissionais fazer uso dessas tecnologias para facilitar seus trabalhos na didática ali com o aluno. Muito bom, professor. Excelentes reflexões, contribuições. Nós agradecemos sua participação. Esse é mais um PodPan, o podcast das populações amazônicas. Uma boa noite. Boa noite, Albano. É um prazer sempre. Quando quiser retornar, retorne. Será sempre bem-vindo. Obrigado, professor.